Um. Boa noite, então, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo. É com uma felicidade tremenda que eu recebo aqui no nosso canal o Emerson Sandin. O Emerson Sandin é palestrante espírita há muitos anos, palestrante em vários estados da Federação Brasileira e tem aí vários seguidores no canal dele. Procurem no Facebook Espiritismo com Amor, né, que lá você vai ter um grupo, né, que é um grupo já bastante grande de espíritas. No Instagram, Sandin, depois você me fala qual que eu não me recordo agora. O Emerson Sandin é também psicanalista, com mestrado e doutorado na área, que não é fácil, hein, pessoal? O Emerson Sandin é um iluminado. Hoje nós vamos falar, então, sobre o combate ao suicídio e a visão espírita desse autoextermínio. Com você, meu amigo Emerson Sandin, a palavra. Boa noite, eu vou chamar de Marquinhos, claro, porque eu tenho uma admiração muito grande por ele, e esse é um assunto muito interessante, todos pela vida, porque com a pandemia, com uma sociedade tecnológica adoecida, com um índice de depressão altíssimo, em que o Brasil é o terceiro no ranking, com esses fatores, aliado aos fatores espirituais, fora as adicções, as dependências de droga, de toda espécie, de comportamentos morais duvidosos, esse assunto vida é um assunto muito importante. Até porque Jesus disse que tenhais vida e vida em abundância. Então, eu acho que esse é o pontapé inicial para nós pensarmos. Perfeito. Então, a tônica aqui dessa nossa conversa é a vida. A gente está aqui para esclarecer, num viés psicanalítico e também espírita, dos males do autoextermínio. A gente preserva e deve preservar a vida. A gente tem que lembrar que há uma fila de espíritos aguardando para encarnarem na Terra para solucionar os seus deméritos passados. E os espíritos que aqui estão conseguem encarnar têm que perceber a importância que é a vida aqui na Terra. E você dizia, em conversa prévia, Sandin, sobre as espécies de suicídio. Eu vou dar um link no que você havia falado, para pedir para você falar de novo, e, ao mesmo tempo, te perguntar como é o suicídio para o psicanalista e como é o suicídio para o espírita Emerson Sandin. Bom, o suicídio para o psicanalista é um transtorno. É proveniente de um transtorno, de um trauma, de uma situação, possivelmente desde a sua vida intrauterina até a tenra idade. Ele passou a exercer o que Freud disse em 1920, mais pulsão de morte do que pulsão de vida. Porque todos nós temos duas pulsões, de vida e de morte. E pulsão é diferente de instinto. Instinto é uma coisa que fica adormecida e que pode ser acordado a qualquer momento. Se você está tranquilo, atravessando uma rua, escuta uma buzinada, você pula na calçada. Aquele é um instinto de conservação que foi acionado naquele momento. Agora, as pulsões não. As pulsões ficam sempre latentes num sentido de perenidade. Pulsão não aumenta e nem diminui. Então, se eu tenho uma pulsão de vida mais, digamos assim, utilizada, eu vou ser um ser que tenho uma vida mais abundante, se formos pegar a visão de Jesus. Se tivermos uma pulsão de morte mais visível, mais perceptível, nós vamos ter mais facilidade ao viés do suicídio. Então, essa é a visão psicanalítica. Poderemos
estender isso muito mais se você a isso interessar. Mas o espírita já vê essa questão numa lei moral, na parte terceira do Livro dos Espíritos, que é a lei da destruição. Essa lei da destruição é necessária, como os espíritos dizem, dentro de uma normalidade destrutiva. O que é uma normalidade destrutiva? Se você vai vivendo, vai ficando senil, sua compostura orgânica não suporta mais certas etapas do seu dia a dia, certos afazeres, e você vai, como diz o Livro dos Espíritos, como se for uma vela, ficando cada vez mais débil até ir para a morte. Essa é uma morte natural. Agora, o suicídio é uma morte provocada. Ou ela é provocada por, digamos, por desejo próprio, eu quero me matar, ou ela é provocada de maneira inconsciente. Eu inconscientemente sei que eu estou me matando, mas não trago esse elemento para a consciência e começo a ter várias atitudes que vão fulminar a minha vida, tirando o fluido vital. Então, naturalmente, esse é o suicídio inconsciente. Sandinho, eu posso dizer, espiritualmente falando, que o cidadão que comete um autoextermínio, ele tem obsessores sempre próximo a ele que sufram esse tipo de ato? Claro, tudo tem uma causa espiritual, tudo. Tudo nós sabemos que tem uma causa espiritual. Se olharmos a questão 463 do Livro dos Espíritos, está lá dito que nós temos espíritos malfazejos de um lado e espíritos benfazejos do outro, na hora de tomarmos uma decisão. Somos livres para tomar a decisão. Só que eu costumo dizer, até tomar a decisão. No momento que nós tomamos a decisão, nós perfilhamos, nós escolhemos que tipo de espírito que vai nos acompanhar nessa decisão. Eu costumo dar um exemplo bastante tosco. Você chega na beira, na barranca de um rio de alta correnteza. E uma voz te diz lá dentro, pula, Marquinhos, você é um grande nadador, pula, atravessa isso aí, não precisa de barco, de nada, não. E outra voz te diz, olha, Marquinhos, essa correnteza é extremamente perigosa. Não seria uma atitude prudente. Até aí são dois espíritos, entre aspas, um do bem, vamos chamar assim, outro do mal, e você ali vai escolher, pula ou não pula. Naquele momento você é livre. Mas no momento que você pular no rio, a sua liberdade deixará de existir. Você vai estar à mercê da correnteza. Então, tranquilamente, os espíritos obsessores começam a dizer, sua vida não vale a pena, tudo não é assim, e etc. E vai te minando. Começa com um livro Estudo de Vida, onde tem a influência sutil dos espíritos, eles começam sutilmente. Uhum. Eles não começam dizendo assim, ó, pula da janela. Eles começam a te mostrar a janela, aí vem uma vontadezinha, porque todos os seres humanos têm uma, digamos, não diria predisposição, eu diria assim, tem uma certa tendência ao suicídio. Não a ideação suicida, que já é um avanço negativo, no sentido da execução. Aí olha da janela, nossa, é alta, hein, puxa. Aí naquele momento que você está ali na janela, vem uma influência sutil, fala assim, pois é, sua vida é tão ruim, né? Insufla. Se você pulasse, insufla. E outra causa que também insufla é a depressão ou outros transtornos mentais. Por exemplo, a depressão bipolar aumenta 19 vezes a chance do indivíduo se suicidar. 19 vezes. Meu Deus. Tá com mais um espírito insuflando, fica quase impossível, se não tratado, um indivíduo bipolar vivo. Né? Meu Deus. Olha só, que importante que você disse. A questão do livre-arbítrio
vai até quando você decide. Parece-me que quando você decide pelo autoextermínio, você baixa a sua vibração e permite que os espíritos, então, possam, inclusive, aceitar, né? Claro, Então, eram frustrações, né? Veja, perfeitamente. não é isso? Muito bem. Exatamente. Aí você deu um exemplo para nós, né? Do seu amigo que deu um tiro lá, como é que foi? Ele pôs uma corda no pescoço, né? Esse amigo era um ateu. Tá? Sim. Agora eu vou completar melhor. Esse amigo era um ateu. Ateu, não é agnóstico. Ateu. Ele era um ateu e ele achava que Deus não existia, a coisa dele estava ruim, tudo na vida dele não estava bom de fato. E ele resolveu amarrar uma corda, pisar na cadeira e pegar um revólver. Enquanto ele daria um chute na cadeira, ele daria um tiro no ouvido. Premeditou isso tudo para a execução, subiu na cadeira, botou a corda no pescoço, e no que ele joga-se e vai atirar, ele atira na corda e ele cai. Esse Ou fato seja, foi não. tão marcante para ele que ele disse: bom, não pode ser acaso. Alguma coisa quer que eu não me mate. Aí ele que começou a busca espiritual do meu amigo. Olha só. E olha, a gente sentiu hoje, Sandinho, né? Para os nossos espectadores que estão chegando agora, nós tivemos um atraso, porque nunca aconteceu com o Sandinho, nunca aconteceu com a gente, mas a obsessão existente em assuntos de suicídio é enorme. Começou a dar problema no nosso sistema aqui. O Sandinho, você é membro de qual você falou agora, Sandinho? Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Intercomunicadores Instrumentais. Isso tem a ver com essa questão Traduzindo, tecnológica, né? traduzindo, escutar espírito através de tecnologia, de rádio, de TV, de celular e assim por diante. Lá eu fico louco para acontecer um ruído igual esse, que a gente chama de raps. Aqui eles estão acontecendo normalmente. Trocamos de câmera, trocamos de microfone. Pessoal, isso é a prova clara do que o Sandinho está falando aqui. A obsessão está aqui presente. Eu não quero ser jactante, vaidoso, não. Eu tenho uma câmera Logitech, tá? Que eu faço lives, como o Marquinho faz, sem nenhum ruído. Tenho um smartphone Samsung S20, com um microfone razoavelmente bom, que eu faço live quando é preciso com ele também, sem nenhum problema. Então, hoje foi uma obsessão. E ela me lembrou, Marquinhos, que aquele livro, Memória de um Suicida, a Ivone Pereira levou mais de 15 anos para poder escrever, porque ela era jogada contra o portão da casa dela a ponto de ter os braços quebrados. Meu Deus. Não sabia disso. Eu sou um fã de Ivone, viu? Eu também. Ela dedicou sua vida aí. Pra vocês terem ideia, caros seguidores, ela dedicou sua vida a essa questão dos suicidas. E ela ia nos obituários, nos jornais, e fazia orações por aquelas pessoas que suicidavam, sem ela conhecer, porque ela tinha ciência da importância da oração para aquele indivíduo que suicida, né? Porque é uma luz que vai surgir para ele do lado de lá. E aí eu já até aproveito para perguntar para o Sandinho. Sandinho, como é que é o lado de lá, o plano espiritual, a vida espiritual de um suicida? Bom, toda regra tem exceção. Nós vamos tratar da regra. O suicida, ele já desce, ele pula, ele se mata de uma forma, seja consciente ou inconscientemente, ele está com a sua razão, com a sua mente, com o seu espírito extremamente
atabalhoado, extremamente complicado. Então, ele já vai para uma região nada feliz. Se nós pegarmos uma ressonância magnética funcional e fizermos um PET scan de um paciente de depressão, por exemplo, os focos dos neurônios, as sinapses, são praticamente todas escuras. Não tem luminosidade. Então, o suicídio já está sem luminosidade. Então, ele vai ser atraído para um local sem luminosidade, os chamados vales. Vales imundos, no sentido de sem luminosidade, no sentido de, da forma menos interessante possível. Úmido, lamacento, vão ser geralmente joguetes de espíritos extremamente malévolos, vão dizer para ele, agora você me pertence, você tem que trabalhar para mim, você isso, você aquilo. Ou seja, nós temos casos estudados de depressão que ocorreram do ato do suicídio, vamos dizer assim, da erraticidade do suicídio, do momento que o suicídio está nessas regiões umbralinas, até de lá serem retirados, eles mantiveram uma obsessão de tanto apanharem, de tanto serem agredidos, eles vieram depois de uma outra reencarnação com esta situação da depressividade que eles colheram, que surgira lá no mundo espiritual do umbral. Imagine só o tanto que isso é grave. Então, seja consciente, seja inconscientemente, a mente de um suicida é uma mente obscurecida. E Jesus chamou-nos muita atenção, que brilhe a vossa luz. Então, vamos trabalhar agora, no máximo, no bem, etc., etc., para angariarmos essa luz. Porque é essa luz que vai nos atrair para um local luminoso após o nosso desencargo. Olha só. Então, essa visão que a gente está passando aqui para todo mundo é porque é importante até para a prevenção. Você saber que o lado de lá não é nada fácil para quem comete o ato capital. E vou mais além, né, Sandinho? A pessoa acha que se autoexterminando ela vai terminar os problemas aqui da Terra. Ledo engano, né, Sandinho? Porque além dos problemas perseverarem, eu falo muito aqui isso nas minhas lives, você morre, é como se você passasse num portal vibratório, você só vai mudar a tua vibração, seus problemas vão continuar e vão ser aumentados porque você causou consequências para a sua família, os filhos que ficaram, o cônjuge que ficou, né? As agruras que eles vão passar, todas serão somadas aos problemas que você já tinha. Então, amigo Sandinho, é importante esse alerta, né? Eu queria que você falasse sobre isso também, né? Porque tem o lado umbralino, tem essa questão do sofrimento umbralino, mas Deus é misericordioso. Ele é misericordioso e ele um dia vai tirar eles de lá? Como é que é isso, Sandinho? Sem dúvida. A hora que eles verdadeiramente entenderem, quiserem, pedirem para sair de lá, eles vão ser retirados. Acontece que tem algumas regrinhas. Por exemplo, o sujeito, em regra, toda regra tem exceção, tinha que viver 80 anos, estava programado para viver 80 anos. Ele, aos 60, se autoexterminou. Lamentavelmente, pela lei, ele vai ter que ficar mais 20 anos lá. Vão tirá-lo de lá? De repente, se ele arrepender, como está em Código Penal da Vida Futura, em O Céu e o Inferno, se ele arrepender, realmente pensar em reparar através de um ato expiatório, ele pode sair antes. Mas a regra é que tem que cumprir certos requisitos, vamos dizer assim, né? Porque o dom da vida não é uma coisa de
se brincar com ela, como você colocou muito bem, Marquinhos, há uma fila de pretendentes. Seria um desrespeito com aquele que está pretendendo a reencarnação e eu simplesmente ir para o autoextermínio. Agora, um problema maior também, que me chama muita atenção, é a chamada pós-venção. O que é a pós-venção? Um suicídio, em regra, ele alcança 100 pessoas ao redor dele. Olha só, entre familiares, colegas, amigos, etc. No Brasil, tem-se uma estatística de que 72 mil pessoas ao ano são afetadas indiretamente por conta do suicídio de alguém. Que número, hein? 72 mil pessoas por ano? Então, há um trabalho da professora pós-doutora da USP, a professora Karina Fuji, que se interessou pela pós-venção. O que é a pós-venção? É se cuidar, é cuidar daquele que às vezes não conseguiu se suicidar, foi mal sucedido, graças a Deus, diria eu, bem sucedido. Sim. Cuidar dos familiares, que a gente chama de sobreviventes, e realmente melhorar em vários aspectos que depois a gente pode alongar se você desejar. O que acontece? A professora Karina se interessou por esse assunto em 2005, tá? E escreveu um livro. E em 2005, ela estava no seu mestrado. Ela não achou nenhuma editora que quisesse publicar, porque dizia que esse livro não daria resultado mercadológico. Só em 2018 que o livro foi publicado. 13 Olha anos como depois. Foi? 13 anos depois. 13 anos depois. Olha como já está melhorando. Olha como a dor faz o ser melhorar. Por quê? Porque os sobreviventes já começaram a se interessar por isso. Exatamente. Né? Quer dizer... Lei da evolução. Oi? É uma lei da evolução, né? Tem que melhorar Sim. de alguma maneira. Lei do progresso. Então, hoje você fala assim, o que faz a pós-venção? A pós-venção trabalha para que aqueles familiares, amigos, etc., entendam o fato e sofram menos, trabalhem o luto, e o luto do suicídio, em psicologia, a gente chama de luto complicado. Por quê? Porque ele é um luto muito mais complexo do que o outro luto. Os outros lutos têm alguns elementos que esse luto tem, mas muito maior, porque geralmente quem assiste, chega lá, a mãe chega no fundo da casa, está o filho com a corda no pescoço e se suicidou. A mãe é acometida em regra de culpa, ou de raiva, ou de negação. Como é que ele fez isso? Eu dava tudo para ele. Essa pós-venção, ela trata para que essa questão seja vista ao depois como resiliência, que a pessoa entenda, mesmo que ela tenha falhado, ela falhou, mas ótimo, ela, mãe, pai, enfim, mas a vida continua. Então, a pós-venção é uma fase humanitária de tratar o lado do suicida, porque ser suicida e que consiga sobreviver não é fácil, não. A sociedade empurra muitos para o suicídio. Como assim? Eu passo do lado de uma pessoa e falo assim, nossa, que mulher que está triste, ou homem que está triste. Amanhã eu passo, nossa, que homem, que mulher que está triste. E não sento e digo, olha, estou aqui. Não é aquela coisa de ficar inquirindo. Isso não é psicologicamente correto. Sentado lá, e aí, você está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você brigou com o marido? Etc. Isso nunca. Você senta e fala, olha, eu estou aqui. Se você mora onde? Ah, moro em tal lugar. Pois eu moro em tal lugar, etc. E você vai atraindo a confiança, logo você está te contando e você vai podendo ajudar.
aquele ser, às vezes, estava planejando um suicídio. Vendo? É amparar, né? É estar próximo, na verdade, né, Sandinho? Não precisa nem ficar de muita conversa, mas estar próximo, né? Mostrar o amparo, né? Isso é fundamental. E a sociedade está tão fria hoje, né? A sociedade não está preocupada. Né? Basta a gente ver aquele cara que quer pular do prédio, o povo fica lá embaixo, pula, 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 né? Quer dizer, uma coisa que você vê que é uma tendência de baixa vibração, né? Uma coisa importante que a gente tem que falar aqui, né? Porque mesmo que essa pessoa saia do umbral, e a gente acompanha isso muito aí no livro Memórias do Suicida, que você citou muito bem da Ivone, vai aqui nossa recomendação. Nós aqui já fizemos a resenha do livro, se você quiser assistir, está no nosso canal. O depois que ele sai do umbral, a questão da reencarnação, né, Sandinho? Como é que é? Então, vamos dizer, ele ficou no umbral, sofreu lá pelos anos todos que ele deveria ficar, no seu exemplo era de 60 até 80, então ele ficou 20 anos. Vamos dizer que ele tenha, ele quis melhorar, se arrepende, etc. E aí ele tem que resgatar esse mal que fez a si mesmo na outra encarnação. Como é que é isso, Sandinho? Como é que se dá essa encarnação de um suicídio? Bom, há um livro do saudoso professor Hernani Guimarães, A Reencarnação no Brasil, em que ele trata de alguns suicidas. Geralmente, e tem um livro também, Missionários da Luz, do André Luiz, onde há um caso de um suicida que dá um tiro no coração. E depois ele vai reencarnar com um problema na válvula mitral, etc, etc. Muitos que tomam veneno reencarnam com problemas estomacais. Também muitos autistas são egressos de um processo suicida. Muitas formas de reencarnação com mazelas. Difícil, quase impossível seria a gente pensar um suicida que reencarne sem uma mazela física. Mas Emerson, você está sendo extremamente radical. Não é isso. No momento que eu me suicido, eu afeto o meu perispírito. E no momento que eu afeto o meu perispírito é o meu molde organizador biológico. É o mapa que eu tenho para encarnar. Onde eu lesei, não tem jeito de que sem um trabalho aqui, sem um refazimento, não tem como eu refazer aquilo do nada. Não tem como consertar no mundo espiritual e eu voltar consertado. Por quê? Porque o perispírito eles arrumam, ajudam lá, mas a verdadeira impressão ocorre com a matéria. Aqui realmente é o lugar que nós vamos espiar ou provar. Lá no mundo espiritual, a gente não prova nem espia, lá a gente aprende, estuda, evolui. Não tem a dúvida disso. Mas o local de passar o gabarito a limpo é aqui. O professor Marquinhos é uma pessoa que, além de tudo, é um professor, ele sabe que a hora de um aluno comprovar o que aprendeu é a hora de fazer a prova. Exato. Então, é muito difícil a reencarnação de um suicida. Você, aliás, até me deu um tema para a minha live na próxima segunda-feira, que eu estava pensando. Assista a live, Sandinho. Dá o seu canal aí, Sandinho. Seu Face, seu WhatsApp. Meu Face é Espiritismo com Amor. O YouTube é Palestras Emerson Sandin. E o Instagram é Espiritismo com Amor, _, e Sandin com M no final. Bom, mas você me deu um excelente título para a gente raciocinar. E os obsessores, como nós falamos, eles querem que a gente tenha problemas. Está lá na Influência dos Espíritos, questões 459 a 472 do Livro dos Espíritos. Está lá o que eles querem nos fazer sofrer. Tem uma pergunta que é a 467, que o Kardec indaga mais ou menos assim: o que um espírito infeliz agrada em ver a infelicidade do outro? Aí a resposta é mais ou menos assim: é vê-lo mais infeliz do que eu. Olha. Quer dizer,
O bom para o infeliz é ver um infeliz mais infeliz. Então, num suicídio, ele quer ver o sujeito mais infeliz do que ele. Você imagina uma mãe, esse é um caso que ocorre num livro da série Nosso Lar, não vou citar qual é ele, porque eu não lembro de cabeça, mas uma mãe desencarnou e deixou um filhinho. E o pai apaixonou-se por outra mulher, que eu não lembro se tinha ou não parentesco, e o filhinho, ao ver daquela nova mulher, era um empecilho para a felicidade conjugal. E essa mulher resolveu ir à praia e entrou assim mais fundinho com o filhinho da outra, da desencarnada. E quando ela viu que o menininho se afogou, ela virou as costas e foi embora. Era tudo que ela queria. Foi um acidente. Né? Ela contou a história como foi um acidente. Imagina, eu estava na praia, aconteceu isso, e etc. Meus amigos queridos, a mãe desse menino partiu para cima dessa mulher, com toda a sanha de raiva, de cólera, de tudo. Foi um processo obsessivo até fazer essa mulher desencarnar. Nossa Senhora. Olha aí. Que coisa. Olha o reflexo, né, que um ato atroz desse gera, né? Essa mulher vai reencarnar, a outra, que foi quem empurrou o menino no mar, de certa forma, vai reencarnar com um monte de problemas na área gástrica, sabe lá mais o quê. Então, olha só, isso fica também claro no livro da Ivone, lá no Memória de um Suicida, que quando o Camilo, né, que é o protagonista, sim, ele volta numa situação muito pior, não só de saúde, mas também econômica, né? E ele volta porque ele pede, o suicida chega num momento que ele pede para voltar para sanar aquela mácula que ficou daquele ato capital contra si mesmo. Então, assim, a grande tônica que a gente tem que deixar, a grande dica que não é para melhorar. Suicídio nunca é para resolver, é para complicar. Vai trazer mais problemas. Né? E o que você me fala, Serginho, para os telespectadores que são pais ou mães de um suicida? O que você tem a dizer para essas pessoas que não queriam que seu filho suicidasse, mas isso aconteceu? O que elas devem fazer? O que elas devem, né? Como elas devem agir? Bom, eu volto à questão da convenção. Primeiro, elas acolherem a si mesmas. Por quê? Porque, às vezes, o pai e a mãe fez de tudo e o filho ou a filha se suicidou. Meu filho não é meu filho. Meu filho é espírito, minha filha é espírito. Nossos filhos são espíritos. Um livro do Hermínio de Miranda. Então, a primeira coisa é a gente entender que dói muito, que é um luto complicado, que não é fácil, mas que nós vamos vê-lo um dia, nós vamos poder ajudá-lo um dia. Não vai ser nunca mais. Isso entra a doutrina espírita junto com a pós-venção, aí, a pós-venção psicológica pedindo para não se culpar, e a doutrina espírita colocando um agregado aí, dizendo, além de não se culpar, fique tranquilo, você vai vê-lo. Quem sabe você vai ter oportunidade de ser pai ou mãe dele novamente. Ele vai vir com bastante problema. Talvez aí é a hora de você colocá-lo realmente no colo, de uma forma muito mais próxima, porque quem sabe você não fez. Olha a justiça. De repente eu fui um pai mais ausente, uma mãe mais ausente, agora eu recebo um filho, entre aspas, especial, nesse sentido da deficiência física, por conta de um suicídio, aí eu ponho ele no colo, eu afago. Olha aí, reparando tudo, de uma forma muito natural, que a gente nem percebe o bonito da reencarnação, que tudo é feito com naturalidade. É como nascer o sol e pôr o sol. Você está vendo, está à noite,
Nossa, tá à noite, né? Nossa, já clareou. Nossa, tá dia, né? Já escureceu. Você não vê o momento exato de você dizer assim, eu estou vendo escurecer. É com tanta naturalidade que você vê o episódio passando de um modo assim sereno. Então, que mais fazer? Trabalhar a raiva, trabalhar a culpa, trabalhar a tristeza prolongada. Aí entra, isso é a parte da psicologia. Aí entra a parte do espiritismo. Procurar um orfanato, amar um filho alheio, dar àquele filho a mesma qualidade que dava a seu filho, ou mais. Olha só, quer dizer, tem tantos que podem ser ajudados e que o suicídio levou mas deixou tantos aí que a gente pode ajudar. Né? Ser mãe ou pai, né, de quem é de braço alheio. Então, isso tudo vai fazendo que a gente vai criando vínculo com aquele ser, mais vínculo com aquele ser, que daqui a uns dias aquele suicídio não é mais a tônica do nosso psiquismo. Então, isso é que a gente tem que trabalhar, pegar esses dados da pós-venção, da pós-doutora Karina da USP, e automaticamente também juntar com os ingredientes espíritas. Fazer uma caridade procurando exatamente aquilo, entre aspas, que a gente perdeu. Perfeito, perfeito, olha só. Então é um alento a quem teve algum ente querido que cometeu esse ato de suicidar-se. Outra pergunta importante, Sandinho. O suicida tem permissão para vir numa reunião mediúnica? Ele pode se encarnar no médium? E esse médium, ele sofre com essa encarnação do suicida? Encarnação não, incorporação do suicida. Entendi. Bom, existem muitos casos, eu já presenciei como dialogador muitos casos de psicofonia ou incorporação de suicida, contando, falando do que ele colocou fogo no corpo, e o médium sentindo, inclusive, a sensação abrasiva. Olha. Tá? Do médium realmente. Por quê? Porque é uma justaposição naquele momento de perispírito a perispírito, de mente a mente, como se fosse assim, quase com uma simbiose. Às vezes ele vem ali para dizer que ele fez muito mal, etc, e a gente consola. A gente diz, olha, calma, você está vendo alguém aí? Eu estou vendo meu avô, estou vendo alguém. Pois é, o que ele está pedindo? Ele está pedindo que eu vá com ele. Pois é, vá com ele. Mas eu sou sujo, não mereço. Merece, você é filho de Deus, da mesma forma que eu e tal. E quem garante para você, eu costumo dizer nas facilitações, quem garante para você quantas vezes eu já suicidei? Aí eles costumam me dizer, você? Possivelmente. Você mesmo, hein? Pois é. Olha, eu estou aqui cego. Será que isso não é um suicídio? Aí o sujeito fala assim, pode ser. Eu falei, também eu acho que pode ser. Aí nós vamos, doutrinariamente, conversando com ele, contando um aspecto psicanalítico para ele e tal, até que ele saia confortado e é levado para o mundo espiritual. Há auxílio magnífico do mundo espiritual. Magnífico. Às vezes, o suicida não consegue perceber os amigos espirituais, por quê? Porque ele está tão ligado à cena, e lá no Memória conta bem isso, ele está tão ligado ao tiro, escutando estampido sem parar, ele está tão ligado à cena suicida, ele está tão preso àquela questão material que ele não consegue ver nada. Aí quando ele vem aqui na reunião mediúnica, a gente conversa com ele, ele desprende e consegue ser levado. Muito, muito importante essa sua questão, muito importante. E outra, quero dizer a todos, eu não costumo fazer uma facilitação de suicida que eu não chore com ele. Olha só, tamanho a sensibilidade que você tem
e perante a agrura dele, o sofrimento dele, né, Sandinho? Com empatia. A empatia que eu procuro ter com ele, poxa, tá doendo muito. Uhum. E essa mesma empatia que você tem, me corrija se eu estiver enganado, porque eu já li o livro há algum tempo. Jesus teve também quando ele designou a mãe dele para cuidar dos suicidas no hospital lá, né? Foi Maria, né, designada, né? Maria, mãe de Jesus, é designada para cuidar aí dos suicidas, não é isso? Sim, todos os suicidas ali são cuidados por Maria, que não é pouca coisa, né? Opa, É a mãe de Jesus, né? Quer a dizer, empatia. eu volto a dizer, Jesus, o maior mestre pela preservação da vida, designou a mãe para dar continuidade a toda a sua lição de vida, porque não tem lição de vida maior do que a de Jesus. Uhum, perfeito. Isso mesmo. Sandinha, é isso. E para encerrar, uma perguntinha. A questão do suicídio indireto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente não deu seguimento àquela hora. O suicídio indireto, ele tem as mesmas consequências de um suicídio direto? Faz a diferença para nós, né, para o seguidor que está chegando agora, e responda isso por gentileza. Tem Bom, consequências diferentes? primeiro é uma coisa muito interessante. Suicídio indireto, a gente poderia equipará-lo a um suicídio inconsciente. Então, aquele ser que trabalha para se autoconhecer, aquele que o Espiritismo tanto nos faz apelo, com a reforma íntima, Joana de Ângeles, então nem se fala na sua série psicológica, do autoconhecimento. Então, aquele ser que trabalha por autoconhecer-se, ele tira o escaninho do inconsciente e traz esse elemento para o consciente. Então, esse indivíduo já vai mudar, certamente não vai passar pela vala do suicídio inconsciente. Por quê? Suicídio inconsciente se dá por todas aquelas formas de abreviar a vida sem aparentemente ser consciente. Eu falo assim, vou pular da janela e quero me matar. Bom, esse é consciente. Outro eu falo assim, eu quero tomar toda a cachaça do mundo, essa vida não tem jeito, eu quero sair com toda a mulherada, eu quero usar todo tipo de droga, eu quero me desregrar. Esse é inconsciente. Por quê? Porque vai gastar também de forma indevida o seu fluido vital. E, gastando de forma indevida o seu fluido vital, ele vai levar também a um ato suicida. Tá? Você até falou, enquanto nós estávamos fora, aquele momento, você falou o caso de André Luiz, você citou outros casos muito interessantes, mas fica aqui uma pergunta. O sujeito, por exemplo, se desregra bastante na vida sexual, e faz de tudo nesse sentido. E é um suicida inconsciente. Ele vem numa vida, depois, geralmente o quê? Infértil. Quer dizer que o suicídio inconsciente é menos grave do que o suicídio consciente, de uma forma de macular o perispírito? Claro. Vai macular menos, dependendo também do estrago que ele possa fazer no perispírito. Em tese, macularia menos. Em tese, macularia certos órgãos, apenas mais restritos do perispírito. Mas é suicídio. Suicídio é sempre suicídio. Olha então, aí. Oi? Olha aí, tá vendo? Um alerta, né? É suicídio, Marquinhos. Sabe? Tomar água é sempre tomar água. Não adianta, se a água é mineral ou se a água é do filtro de barro, é água, companheiro. Isso mesmo. Pois é, Sandinho. Eu queria abrir para as suas considerações finais, já te agradecendo enormemente a presença aqui no nosso canal. Você que já é o único convidado que veio pela segunda vez. Nós temos
uma live com o Sandinho falando sobre aborto, direito e espiritismo. Depois vocês dão uma chegadinha lá também no canal para assistir. Mas deixe seu recado, Sandinho, o que você tem aí para falar aos espíritas, aos nossos seguidores, nessa noite primorosa que você deu aí, a alegria de estar aqui conosco. Minhas considerações finais consistem no seguinte: eu não gosto, eu não falo quando alguém diz assim, o tema é falar contra o aborto, ou contra o suicídio, ou contra não sei o quê. Não. Eu falo sempre a favor da vida. Que cada um reflita, possa meditar, mas saiba que o interessante é estar a favor da vida. E quanto à questão do suicídio, em algumas lives na minha vida, já tive casos de pessoas que decidiram a não se suicidar depois de uma conversa igual nós tivemos a de hoje, principalmente o ponto que o Marquinhos levantou. Eu costumo dizer, você tem um problema? Tenho. Se você suicidar, você vai ter vários problemas. Primeiro, que você não vai resolver aquele que você queria resolver. Segundo, que você vai passar por uma região de difícil habitabilidade. Terceiro, que você vai pedir para voltar tudo estrupiado, porque você realmente, digamos assim, fez um desmonte no seu perispírito. Quarto, que você vai passar uma reencarnação extremamente difícil, a próxima, extremamente difícil, extremamente penosa. Quer dizer, para quem tinha um problema, aumentaram para isso. Isso não é, no mínimo, não é inteligente. Tá? Não se esquece religião, esquece qualquer coisa. Vamos pegar só a lógica. No mínimo, não é lógico. Então, vamos viver, porque viver é algo muito lindo. E eu termino com uma música do Gonzaguinha, não vou cantar, não, pelo amor de Deus, fiquem tranquilos. Eu termino com uma música do Gonzaguinha que chama O Que É, O Que É, que tem um trecho que diz assim, a vida é bonita e é bonita. Então, eu convido... Oi? Eu convido a todos, que na minha fala, depois sentem-se e escutem essa música. Essa música dá uma live, tá? Essa música é de uma inspiração, é uma música mediúnica, com certeza, assim, fantástica. Como Almir Sater confessou, aquela Massas e Maçãs, ele confessa que aquela música é uma psicografia. Olha, que maravilha. Não sabia, Sandinho? Não sabia. Então, vamos ouvir a música do Gonzaguinha, hein, gente? Aí, com atenção. Eu espero que o Sandinho tenha passado para vocês aí a importância da beleza da vida e que essa live, Todos pela Vida, possa reverberar em todos os nossos seguidores e todos que assistirão, porque ficará disponível no canal de maneira muito positiva, porque a vida é bonita e é bonita, não é isso, Sandinho? Isso. Obrigadão, viu? Você vai ser convidado novamente aqui, viu? Eu adoro você e você é um cara que iluminado, que tem muito a nos ensinar. Forte abraço. Eu só sou iluminado quando a ring light está virada bem para o meu lado. E bem humorado. Então, hoje, com todas as obsessões, com todos os ruídos, nós conseguimos passar sem a menor sombra de dúvida o nosso recado. Mas ficou uma coisa para mim como uma grande lição. Perseverai sempre, como fala Paulo. Se a gente no começo fala assim, vamos mudar de data, na próxima vez que nós fôssemos fazer, ia acontecer a mesma coisa, na outra vez ia acontecer a mesma coisa, ia acontecer a mesma coisa. Exatamente. Vamos perseverar. Perfeito. É isso aí. Um grande abraço. Obrigado a todos os seguidores que estiveram conosco. O Sandinho vai disponibilizar também no Facebook dele. Eu vou passar para ele o link. Tá bom? Obrigado. Um beijo a todos. Tchau, tchau.